Olá, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor e convidá-lo para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Nós estamos explorando fatos registrados na Bíblia, nos quais estão inseridos princípios, porque a Bíblia ela existe com uma função pedagógica. E sempre que nós nos voltamos para a Palavra de Deus, nós podemos extrair preciosas lições, tanto dos discursos que nela estão escritos, como também o registro de muitos fatos, que aconteceram. E desta feita, eu quero convidá-los para uma consideração sobre um fato muito conhecido. Judas traiu Jesus. A história é conhecida de todos, o perfil de Judas, enfim, a convivência dele com Jesus e o triste fim, deste personagem bíblico. E eu quero então, neste momento, ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, que aqui descreve já o desfecho, de todo esse processo, vamos dizer, degenerativo do relacionamento de Judas com Jesus, que foi alimentado durante todo o período dos 3 anos que ele conviveu com o Mestre. E aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nós temos aqui o registro do último momento de Judas. Então, permita-me sintonizá-los aqui com o contexto, neste momento aqui do capítulo 27 de Mateus, Judas, ele já tinha negociado Jesus, traído Jesus, Jesus fora condenado. Então, o que nós temos aqui é uma falência psicológica, emocional de Judas, e que o levou ao suicídio. Então, aqui está registrado, Mateus capítulo 27. Chegando amanhã, que Jesus passou a noite toda já na casa de Caifás, sendo esbofeteado, enfim. Chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Então a cúpula religiosa estava estudando o meio para embasar as suas acusações e executar Jesus. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, esse é o nosso foco aqui, comportamento de Judas. Então Judas, o que o havia traído, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, de quem ele tinha recebido, obviamente, e disse: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Bem, queridos, vamos imaginar que em algum momento alguém viu o corpo de Judas caído lá sobre as pedras. Então, o comentário se espalhou. Tem um corpo caído ali e todo aberto, A Bíblia diz que as entranhas de Judas saiu para fora, algo horrível. Então, as pessoas começam, eu quero imaginar, as pessoas correram para o local, porque a curiosidade, E eu fico pensando o que passava na mente dessas pessoas. Eles estão vendo ali um homem morto,
não é? É todo aberto o corpo ali, né? E eles olham, vê que tem uma corda, então dá-se a entender que Judas, ele procurou se enforcar. E certamente a corda quebrou, e eu quero até crer que Judas morreu mais da queda sobre as pedras do que propriamente por enforcamento. Mas enfim, isso são detalhes. O que me chama a atenção aqui é a falência de Judas. Por que Judas terminou deste jeito? Então as pessoas, vamos imaginar assim, que chegaram ao local, se perguntavam: por que este homem fez isso? Por que ele se suicidou? Por que este homem acabou assim? Será que a esposa o traiu? Será que o sócio dele nos negócios o trapaceou? Que frustração este homem experimentou na vida, com tanto impacto, que o levou a agir assim. Então as pessoas depois foram tomando consciência de que este homem é Judas. E ele andou 3 anos com Jesus. Então você há de convir comigo, não era para terminar assim. Mas nós temos um fato. Judas, ele está morto, ele se suicidou. Mas nós temos que considerar que isso não acontece da noite para o dia. Não é? Existe um histórico, existe os antecedentes que culminaram nessa tragédia. Então é isso que eu quero abordar com você nesta reflexão. Judas, ele teve o privilégio da companhia física do Mestre Jesus. Judas, ele foi incluído pelo próprio Jesus naquele grupo seleto de 12 homens. Isso nós podemos ver aqui, por exemplo, em Mateus, capítulo 4, nos apresenta como é que Jesus escolheu, ou pelo menos o processo de escolha daqueles 12 homens. Então aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 17, diz que Jesus pregava. Sim, Jesus era um pregador. Então aqui diz: começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Claro, Jesus está divulgando o Evangelho. Agora, Jesus, ele quer multiplicar os agentes pregadores, né? Vamos dizer assim, os que vão proclamar, ajudá-lo nesta obra. Então, Mateus conta para nós aqui alguns detalhes. No capítulo 4 aqui, versículo 18, andando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos, né? Simão, chamado Pedro, André, que estavam trabalhando ali, lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus os chamou: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E aqui diz que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Lendo assim, parece uma coisa muito simples, mas não é não. A decisão de seguir a Jesus significa que eles priorizaram o convívio com Jesus mais do que a profissão que eles tinham. Então, como foi a reação dos familiares, a gente não sabe, tá certo? Mas enfim, depois ele também viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, e foi chamando. E eles foram, tá certo? Seguindo Jesus, tá bom.
Aqui em Marcos, capítulo 3, nós temos mais alguma referência sobre o processo de escolha, né, de Jesus quanto aos 12 que estariam com ele. Então, Marcos capítulo 3, versículo 13, começa a dizer: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então veja que é uma iniciativa pessoal de Jesus, muito pessoal. Ele chamou para si os que ele quis. Não tem interferência de ninguém aqui. E vieram a ele. No versículo 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Temos que observar isso. Primeiro, ele nomeou esses 12 para que estivessem com ele. Isso é identificação. Isso é comunhão. E os mandaste a pregar. Porque você só pode pregar se você tem comunhão com Jesus. Só pode pregar, ser testemunha, quem tem intimidade com Jesus. Aí o versículo 15 ainda diz: e para que tivessem o poder de curar enfermidades, expulsar demônios. Aí então vem uma relação aqui de nomes dos 12, não é? Aí vai dizer, né, Simão, depois filho de Zebedeu, João, Tiago, enfim. E por último, no versículo 19, diz: e Judas Iscariotes, o que o traiu. Bem, queridos, a Bíblia nos dá liberdade para conjecturar. Então nós já percebemos que Jesus não escolheu os 12 simultaneamente. Jesus foi escolhendo gradativamente, não é? E eu fico pensando, como é que Jesus escolheu Judas? Me permita conjecturar. Eu acredito que em algum momento do seu ministério, no começo, é claro, Jesus já tinha 11 homens, mas Jesus queria mais alguém. E eu penso que em algum determinado momento, Jesus olhou para Judas e, contra qualquer prognóstico, né? Contra qualquer avaliação humana, porque a fama de Judas não era boa, Jesus o trouxe para o grupo. Privilégio, não é? Que privilégio. Eu penso que quando Judas foi trazido para o grupo dos 12, eu penso que Judas não se sentiu muito à vontade, porque naturalmente haveria uma objeção dos demais para com a presença dele. Mas, como foi Jesus que inseriu Judas no grupo, eles tiveram que aceitar. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que a igreja, e eu não me refiro aqui à denominação, eu estou dizendo a Igreja de Jesus, representada, obviamente, em várias organizações eclesiásticas, comunidades evangélicas, muito bem. Mas a igreja, usando uma linguagem metafórica, a igreja é como o ninho da graça de Deus. E nós que estamos na igreja, nós que fomos trazidos para a igreja, ou aqueles que são trazidos para o convívio da igreja, são como ovos. Então, no ninho da graça, Deus propicia todas as condições favoráveis para que esse ovo ele possa evoluir e se transformar numa ave e poder voar. Então, aqueles que frequentam os cultos, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que participam do louvor, espiritualmente estão no ninho da graça. E o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando em nossas vidas com um detalhe.
não é uma ação unilateral. Nós precisamos ser receptivos e nós precisamos dar uma resposta a essa proposta maravilhosa. Então você e eu, nós devemos nos permitir desenvolver na presença de Deus, não é? Então Judas, como João, como Pedro, André, Mateus, ele foi ali trazido para junto de Jesus. Que privilégio, que privilégio. Então, eles começaram a assimilar a maneira de Jesus viver, as ideias de Jesus, os pensamentos de Jesus, o comportamento, o proceder de Jesus. Então, era isso mesmo que Jesus queria, que eles absorvessem tudo isso, para que quando Jesus, mais à frente, voltasse para o Pai, esses homens pudessem liderar o prosseguimento da obra de Deus na terra, a pregação do Evangelho, enfim. Muito bem, queridos, mas o que nós percebemos é que Judas, mesmo sendo trazido para perto de Jesus, para um convívio tão aproximado, tão íntimo de Jesus, nos parece que Judas nunca se permitiu ser transformado, não é? Então, às vezes eu estou ministrando em algumas igrejas e eu gosto de perguntar no púlpito, não é? Você que frequenta os cultos, você que ouve continuamente a palavra de Deus, como está sendo esse processo na sua vida? Você está se permitindo melhorar? Você está evoluindo na presença de Deus? Ou simplesmente você vem para o local de culto, mas não se permite, que a palavra de Deus penetre no teu coração e opere as mudanças necessárias? É um caso a se pensar. E queridos, para não estender muito o vídeo, eu quero chamar a tua atenção para o capítulo 26 de Mateus, porque a história avançou, não é? Eu li o capítulo 27 de Mateus, que já vamos dizer assim, o último quadro da vida de Judas. Mas no capítulo 26 de Mateus, ele nos revela que Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Obviamente, Jesus seria crucificado, ele está indo para a cruz. A verdade é essa. E o Evangelho de Mateus, ele nos posiciona aqui dentro da cronologia dessa história. Então, no capítulo 26 e versículo 2, Jesus, ele está próximo de Jerusalém, em Betânia, a uns 3 quilômetros de Jerusalém. E no versículo 2 do capítulo 26, Jesus diz aos discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Então vamos imaginar, se Jesus foi crucificado na Páscoa, uma sexta-feira, então eles estão aqui na quarta-feira, ok? 2 dias antes. Muito bem. E o que vai acontecer aqui? Em Betânia, Jesus, ele é recebido na casa de Simão. E, obviamente, foi feito ali uma refeição, alguma coisa ali, receberam Jesus ali na casa de Simão. E Jesus está na casa de Simão com os discípulos. É quando Maria, irmã de Lázaro, claro, agradecida porque Jesus ressuscitou Lázaro, tá certo? Nós estamos aqui no final do ministério de Jesus. Maria, extremamente grata por ter o irmão ressuscitado, o que Maria faz? Ela vem e derrama sobre Jesus um perfume muito caro, não é? E a Bíblia diz aqui
que aproximou-se dele, versículo 7, capítulo 26 de Mateus, a mulher se aproxima, um vaso de alabastro, isso aqui era muito caro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre Jesus. Ela está fazendo isso com um gesto de gratidão, de adoração, né? Mas os discípulos que estão ali, quando vê um perfume tão caro sendo derramado, eles murmuram, eles criticam essa ação maravilhosa dessa mulher para com Jesus. E eles chegam a dizer: para que esse desperdício? Alguém ali não aguentou e pronunciou essas palavras. Para que esse desperdício? E dá a entender aqui que eu acho que foi Judas que puxou essa fila. Foi ele que influenciou. Porque Judas, ele era materialista, né? João, no seu evangelho, diz que Judas, ele roubava a bolsa. Porque é um paradoxo, né? Judas era o tesoureiro do grupo. Aí você fala, mas como pode ser isso? Ocorre, queridos, que Jesus, ele é um grande psicólogo também. E João, no seu evangelho, ele chama Judas de ladrão, porque Judas roubava a bolsa. E se João descobriu isso no primeiro ano, que Judas andou 3 anos com Jesus. Se João descobriu que Judas era ladrão no primeiro ano, João teve que suportar 2 anos. Judas roubando, e João não podia falar nada, porque quem entregou a bolsa foi Jesus. Aí você me pergunta, mas como é que Jesus fez isso? Queridos, o problema de Judas era dinheiro. E Jesus queria trabalhar justamente essa área na vida de Judas e deu a ele um voto de confiança. Eu quero te dizer que no trato de Deus conosco, Deus, mesmo quando ninguém mais dá nada por nós, Deus ainda dá um voto de confiança, porque o propósito de Deus é sempre restaurar as nossas vidas. Bem, Judas tornou-se o tesoureiro. Ele andou 3 anos com Jesus, mas não se converteu. Ele não se permitiu ser convertido pela palavra de Jesus. E quando no final do ministério de Jesus, Jesus recebe, esta adoração da irmã de Lázaro, derramando sobre ele esse perfume caro, ela é criticada. Mas Jesus, ele vem em defesa da mulher, no versículo 10, e disse: por que vocês afligem essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Veja que Jesus confronta o parecer dos discípulos. Para eles era um desperdício, mas Jesus diz, é uma boa ação. E aí Jesus então diz, porque eles disseram, eu poderia se vender isso e dar aos pobres e tal, mas na verdade, se isso partiu de Judas, ele não queria ajudar os pobres, ele queria pegar, se apossar do dinheiro. E aí Jesus faz uma observação aqui. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Isso aqui é um alerta que Jesus lançou, querendo dizer o seguinte: a configuração do contexto vai mudar. Hoje eu estou com vocês, mas na evolução desse processo do plano de salvação, era isso que Jesus estava tentando conscientizar os discípulos. Eu não vou estar com vocês. O tempo está acabando. Os pobres vocês ainda terão, mas a mim não. E é isso, querido, que eu chamo a atenção de muitos que frequentam as igrejas. Olha, você tem que fazer valer esse privilégio.
Se você tem o privilégio de vir para os cultos, se permita ser transformado, restaurado por Deus, porque o tempo está acabando. A vida, ela passa, não é? E as coisas são imprevisíveis. De repente a gente sai dessa vida, não é? E nós temos que sair desta vida bem com Deus. Muito bem. E aí, queridos, Judas, quando ele sai da casa de Simão, ele está revoltado. A Bíblia, obviamente, que não vai entrar nesses detalhes, mas o que ele faz a seguir é revoltante. Quando ele sai da casa de Simão, eu acho que ele diz para ele: nunca mais eu verei um desperdício desse, porque eu ando com esse homem há 3 anos. Todas as recompensas que ele fala, está tudo além dessa vida, eu quero algo agora. O materialista só pensa assim. Então Judas, como ele nunca se converteu, para Judas o que vale é a recompensa imediata. E eu quero dizer que o verdadeiro adorador, ele não condiciona a sua vida diante de Deus ao retorno imediato. Ele serve a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Com uma certeza: quando eu deixar essa vida, eu serei recebido junto de Deus para uma vida eterna no céu. Mas o materialista não pensa assim. E o que Judas faz quando sai da casa de Simão, há 2 dias da Páscoa? Ele vai ao encontro dos sacerdotes. A cúpula religiosa já tinha pedido que, se alguém soubesse aonde Jesus estava, que era para denunciar, para que eles fossem prendê-lo. Então Judas, ele diz: eu tenho que ganhar alguma coisa, eu tenho que ser indenizado por esses 3 anos que eu gastei ao lado desse Galileu. Então Judas, ele vai até os sacerdotes e diz, aqui no capítulo 26 de Mateus, versículo 15, o que vocês me dão? E eu entrego Jesus para vocês. Porque o Judas conhecia a rotina de Jesus. Bem, pesaram para ele 30 moedas de prata. Judas falou: tá bom, 30 tá bom, eu entrego. E o versículo 16 vai dizer: desde então, ele buscava oportunidade para o entregar. Dá para você imaginar? Judas, ele vai continuar perto de Jesus, mas ele só está esperando uma oportunidade para entregar. Ele já vendeu Jesus. É isso que eu quero que você observe. Bem, no avanço cronológico da história aqui, aí acontece a ceia. A ceia, né, por ocasião da Páscoa. E até eles prepararam, né, um local lá no cenáculo e tal, para cear Jesus e os discípulos. E na mesa da ceia, pasme, na mesa da ceia, diz assim, ainda aqui Mateus 26, versículo 21, enquanto eles comiam, Jesus disse: em verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Imagina você está na mesa com 12 pessoas, que é o caso de Jesus aqui. E aí ele diz: um de vocês há de me trair. Que Judas já vendeu Jesus. Os discípulos ficam em choque. E sabe o que eu admiro aqui? A dissimulação perfeita de Judas. Judas, ele consegue imitar tanto um discípulo de Jesus, que os outros discípulos ficam: mas quem vai te trair, Senhor? Quem é capaz? Note que o comportamento de Judas não permitia que eles pensassem isso dele. Queridos, existem infelizmente pessoas dentro das igrejas. Você olha para ele, parece um crente, parece um servo de Deus, uma serva de Deus, mas o coração muitas vezes está longe disso. É outra realidade. Não cabe a nós julgarmos, né? Mas Deus conhece, não é?
quem é fiel. E aí, queridos, então, Jesus revelou ali. Agora, se nós formos para o Evangelho de João, capítulo 13, João, ele vai trazer para nós a dinâmica da ceia. O que aconteceu naquela mesa, nesse momento. Olha aqui no capítulo 13 de João, é a mesma situação, é o mesmo momento. Mas agora, sendo descrito por João, o evangelista. Então, Jesus, ele diz ali no versículo 10 do capítulo 13, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava se referindo à lavagem pela palavra, né? Lembra que Jesus quis lavar os pés de Pedro, Pedro não queria. Mas Jesus convenceu, Pedro aceitou. Aí Jesus, metaforicamente, Jesus disse que eles estavam lavados pela palavra que ele tinha ministrado na vida deles, com uma ressalva. Jesus disse, vós estáis limpos, mas não todos. Ora, tem gente suja na mesa. Nós sabemos que é o Judas. E o versículo 11 diz, porque ele bem sabia quem o havia de trair. Queridos, ficou um clima terrível naquela ceia, não é? E aí, Jesus, ainda no versículo 21 do capítulo 13 de João, ele diz, na verdade vos digo, um de vós me há de trair. Ele disse isso de novo. Aí os discípulos, se olhando, né? Puxa vida, o André, será que você, ô Pedro, Mateus? E aí então o Pedro fez sinal para que aquele que estava mais próximo de Jesus perguntasse, Senhor, quem é? Aí Jesus disse para aquele discípulo que estava bem perto dele, olha, eu vou dar um bocado molhado para ele. Que eles se sentavam na mesa, tinha lá uma tigela com molho e tal, para comer o pão, enfim. E aí, Jesus disse, olha, eu vou dar um bocado molhado para ele. E aí, aqui o versículo 26 diz que Jesus molhou o bocado e deu para Judas. Olha o que vai acontecer. A Bíblia diz, versículo 27 do capítulo 13 de João, após o bocado, entrou nele Satanás. O próprio Satanás. Aqui não é um demônio, não. O próprio Satanás entrou em Judas. E neste momento, com essa percepção espiritual que Jesus tinha, Jesus disse, não meramente para Judas, mas para o próprio Satanás que está em Judas. Jesus disse, o que você tem que fazer, faz-o depressa, faz logo. E Judas, ele sai dessa ceia possesso por Satanás. É isso que eu quero que você entenda. A partir desse momento, queridos, Judas não tem mais o controle da vida. Eu quero te dizer que a partir deste momento, Judas, ele está totalmente sob o controle de Satanás. O motorista virou passageiro. A vida de Judas é um carro desgovernado. E, infelizmente, esta realidade se multiplica em muitas vidas. Talvez lá no seu local de trabalho. Talvez lá na faculdade, no colégio onde você estuda. Existam pessoas que não têm mais o controle da vida. É Satanás que domina essas vidas. É Satanás que tem o poder sobre estas vidas, literalmente. Agora, eu quero lembrá-lo de um detalhe. Lembra quando Jesus libertou o endemoniado de Gadara, que a gente chama de gadareno? Lembra? Lembra que havia uma manada de porcos?
naquele local. Os espíritos, que eram muitos, malignos, espíritos malignos, clamaram para Jesus que os permitisse entrar nos porcos. Então, se um demônio, para entrar em um animal, em um porco, tem que pedir para Jesus, imagina você que um demônio, ou Satanás, para se apossar da vida de um ser humano, é mais complexo. Ocorre que nós temos o livre-arbítrio. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. A Bíblia nos alerta para isso. E infelizmente, queridos, há muita gente brincando com o ocultismo, não é? As pessoas têm o maior prazer em assistir esses filmes de terror e não sabem que a inspiração destes filmes de terror é uma inspiração maligna, demoníaca. E não precisa ser nem filme de terror, às vezes até um desenho infantil. Ali, de uma maneira subliminar ali, Satanás está trabalhando na mente das crianças. Então nós temos que não dar lugar ao diabo, porque ele não vai brincar conosco. Então eu quero te dizer o seguinte: Judas, ele se permitiu a essa situação. Então, aqui no capítulo 27, aí Judas, então, ele conduz aqueles para quem ele vendeu Jesus, ele conduz essas pessoas até o jardim, lá onde Jesus está, no Getsêmani, e ele entrega Jesus. Ele vai para casa dormir com um saquinho de 30 moedas. E Jesus é levado para a casa de Caifás, onde ele vai passar a noite toda sendo esbofeteado, humilhado, cuspido. Essa é a noite de Jesus e a noite de Judas. De manhã, o Judas, vamos lembrar que Judas não tem mais o controle da vida. De manhã é Satanás que leva Judas até a casa de Caifás para ver o que deu. Porque nós sabemos que Satanás vai levar Judas ao suicídio. E Satanás precisa trabalhar isso. Ele precisa provocar um desespero, uma falência psicológica, emocional em Judas, para que Judas cometa o suicídio. Então, no capítulo 27, pela manhã da sexta-feira, quando Judas ele chega lá no local, eu acredito até que ele viu Jesus em algum canto, mas Jesus estava desfigurado, todo arrebentado, ferido. E Judas então vai se inteirar lá do que aconteceu com Jesus, que foi preso na noite anterior. Quando mostram para Judas Jesus, quando Judas vê o que ele causou em Jesus, então há um choque. Concorda comigo? Judas, ele é impactado, e é isso que Satanás quer. Então, queridos, infelizmente, as vidas que estão sob influência maligna, o que Satanás quer é isso, é trabalhar no psicológico, no emocional, levar essas pessoas a um esgotamento, a um desespero. Daí a minha convicção: suicídio é ausência de Deus na vida. Alguém pode até contestar o meu pensamento, a minha convicção, mas não existe outra explicação. Suicídio é ausência de Deus na vida. Então é neste momento que Judas, quando ele se depara com o que ele fez, então ele vai e realmente comete o suicídio. Eu quero terminar aqui, para não estender muito este vídeo, mas à luz deste acontecimento e desta narrativa bíblica, eu pergunto a mim e a você: que proveito nós estamos fazendo do privilégio que nós temos de frequentar a igreja, participar dos cultos? Porque se nós não valorizarmos isso, poderá ser que a gente vá colher um destino não muito melhor do que o de Judas. Deus os abençoe
em nome de Jesus. Como é bom ouvirmos palavras que confortam, estimulam, direcionam a nossa vida, principalmente quando essas estão fundamentadas na Palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você se intere, de todas as mensagens que estamos produzindo, e isto fará toda a diferença em sua vida. Deus te abençoe.